Obrigado, Flor Bela. Entretanto, agora passávamos para o painel seguinte sobre novas tendências e desafios da comunicação e começava a chamar os convidados. Se calhar começo pela Maria Antónia Saldanha, diretora de marca da CIBS, o Rui Pedro Batista, diretor de comunicação e marca da Navigator, a Vanessa Romeu, diretora de comunicação corporativa do Lidl. E depois temos do lado das agências o Francisco Teixeira, da Elan Knowlton, o José Franco, da Corpcom, força, e o Rodrigo Viana de Freitas, da Central de Informação. Sejam à vontade. Acho que fica. Está péssima, Rui, está péssima. A tíbia está péssima. Eu espero que tenham sido inspirados por esta apresentação da Flor Bela, e nomeadamente que se calhar se esmiuçássemos um pouco os dados, íamos ter grandes diferenças geracionais na forma como os consumidores usam as redes sociais. E já agora aproveitava para perguntar, e porque neste painel vamos falar de novas tendências, novas técnicas, e antes de falarmos se calhar sobre um tema que está muito na ordem do dia, quem é que aqui até há 3 dias conhecia o Want? Conhecia o? O Want? Sim. Ok. Portanto, acho que se pode concluir que bastante poucas pessoas, sendo que percebemos agora, não é, que a influência dele é muito superior até a muitas organizações em que nós trabalhamos, não é? Porque ele só no YouTube já tinha 3,5 milhões de seguidores. Se me permitires só acrescentar, ainda ontem, quando fui levar o meu filho de 15 anos para a escola, ele entra dentro do carro e diz-me: pai, a internet vai acabar. Se a internet vai acabar? Sim. Já ouviu falar do artigo 13? Pronto. Portanto, isto é um miúdo de 15 anos. A mim aconteceu exatamente o mesmo com a minha filha de 9. Portanto... Eu sei onde vivo antes, se quiserem. É lá. Se quiserem, na Quinta da Beloura, na rua. Mas já agora... Que é pé do Lidl. É pelo É para aí são 5 minutos de carro. Branded content. 5 minutos de carro do Lidl. Isto está tudo ligado. Mas já agora os vossos filhos consideraram que o Want era tão credível como um jornal e um meio de comunicação? Mais. Porque eles veem o Want e não leem todos os meios de comunicação. Claro. Portanto, mais Foi aí credível. que eu tive que explicar: filha, tens que ir ao polígrafo. Essa parte é a seguir. Maria, se calhar começava por ti um pouco para introduzir esta questão dos influenciadores, tanto quanto sei usam no caso da MBWay. Que papel é que têm? Trabalham há bastante tempo com eles? Há ali fronteiras que têm cuidado? Sim, nós trabalhamos no MBWay porque tínhamos uma necessidade de introduzir um comportamento novo e uma rotina nova. E, de facto, quando estamos a lançar um serviço que aparentemente não é preciso, mas hoje não vivemos sem ele, e eu aí falo, obviamente, com parcialidade, mas creio que todos concordam que hoje não vivemos sem o MBWay, de facto, nós fizemos-lo porque precisávamos que os influenciadores nos permitissem mostrar casos de uso. Nós precisávamos de mostrar de que forma é que o serviço era prático e útil e entrava então na nossa jornada, como agora se chama, ou nas nossas rotinas do dia-a-dia, e os influenciadores permitiam-nos exatamente isso. Um dos casos foi, por exemplo, a Raquel Estrada, que era conhecida por perder a carteira a toda a hora e não saber dos cartões a toda a hora, e portanto parecia-nos útil que uma pessoa que perde a carteira e não sabe dos cartões, se tiver tudo no telemóvel, de repente a sua vida torna-se muito mais fácil. E portanto mostrar de que forma é que uma pessoa que é conhecida por já ter aquele tipo de situações, nós introduzíamos o serviço e a marca de uma forma natural. E eu acho que aí uma coisa que não funciona se não for bem feita é a verdade. A verdade em tudo, a transparência em tudo. Ou seja, não é fabricar, é usar de facto o influenciador numa coisa que faz sentido. Se nós tivéssemos, por exemplo, uma pessoa que é info-excluída, e agora se calhar vou usar o exemplo do Nuno Marco, que toda a gente conhece como uma pessoa info-excluída, e tentasse promover o MBWay através dele, ia ser uma coisa ou muito forçada ou tão disparatada que não ia passar. Lá está, se eu amanhã tiver o Nuno Marcos ao MBWay, de repente é uma lança em África, mas faz sentido que a história que é contada mantenha a transparência e a verdade. Só assim é que fazemos com que o nosso potencial consumidor, porque confiou
na marca e confiou na história, se sinta influenciado. E eu acho que os influenciadores são, de facto, uma estratégia muito interessante. O que eu temo, como em tudo, como todas as tendências, é depois o abuso. Que é depois temos aquela situação em que os influenciadores até dizem publicamente que eu era incapaz de fazer, por exemplo, uma campanha com uma marca de café porque eu odeio café. E de repente, se calhar passado uns anos, até está a promover um café. Quem diz um café diz outro produto qualquer, estou a usar E isso vai tornar o recurso a este tipo de exercício falso e artificial, ou vai de facto fazer aquilo que também vai provavelmente acontecer, que é o excesso. Que é depois, por exemplo, o seguidor daquele influenciador, na verdade vai ao Instagram dele e vê que ele apoia tudo e qualquer coisa, ou promove tudo e qualquer coisa. E, portanto, onde é que está aquilo que, de facto, apesar de ser pago, é legítimo e aquilo que, apesar de ser pago, não é legítimo. Portanto, eu acho que depois o que é difícil é gerir. No vosso caso, optaram, ou seja, para esta figura da celebridade, mas, por exemplo, tiveram influenciadores a outros, ou têm influenciadores a outros níveis? Temos influenciadores a outros níveis, que no fundo têm sempre como este objetivo de mostrar que o serviço é útil e é prático num conjunto de situações que não seriam tradicionais e como é que nós podemos torná-las tradicionais e rotineiras e, no fundo, mostrar a utilização. Nos public affairs, por exemplo, os influenciadores são extremamente importantes e apesar de ser uma situação que em Portugal parece que não se pode falar, que é o bicho-papão, não vamos falar disso, ou do lobby, ou porque de repente parece... Pronto, aí já é outro tipo de influenciadores, não é? Mas o que estou a querer dizer é que numa grande esfera parece que de repente é proibido, mas acho que são tudo recursos absolutamente legítimos e quanto mais transparentes e honestos forem de serem trabalhados, acho que melhor. Quer para o consumidor, no fundo, que está no final da cadeia, quer para a marca que está a usar essa ferramenta de trabalho. Vanessa, é a experiência do Lidl nesta área? O Lidl tem já há vários anos apostado em criar relações com influenciadores, não é algo novo. Temos utilizado tanto aquelas que têm milhares de seguidores, como a Pipoca Mais Doce, com quem já fizemos várias parcerias, como também micro-influenciadores, portanto, onde há de facto aqui uma relação de maior credibilidade e transparência, porque as histórias têm que fazer sentido, porque senão estamos a fazer publicidade e não é de todo aquilo que se pretende quando, pelo menos não é o nosso objetivo, quando estabelecemos uma relação com um influenciador. E o nosso propósito é, de facto, acima de tudo, mostrar que estas pessoas utilizam os nossos produtos e têm uma relação connosco que qualquer outra pessoa pode fazer e fazer um endorsement dos nossos produtos e os reviews de uma forma muito credível, porque na verdade é isso que nós procuramos, é que outras pessoas iguais aos nossos clientes deem as suas opiniões. E vocês, por exemplo, nesta área trabalham com quem? Qual é que é a agência ou o perfil da agência? Nós não trabalhamos forçosamente com uma agência, portanto nós vamos à procura em função daquilo que é o projeto, nós vamos à procura de definimos uma estratégia que pode fazer mais ou menos sentido, ou seja, por exemplo, Heidi Klum, quando nós lançámos a campanha com a roupa da Heidi Klum, estávamos a falar em algo bastante ambicioso, com objetivos de vendas também ambiciosos, e para nós fazia sentido que ir buscar nomes sonantes, de facto, e reconhecidos na área do lifestyle e da moda, que era um sítio onde nós não tínhamos credibilidade nenhuma, não é? Ninguém associava a compra de moda a um supermercado. Hoje em dia já somos uma das superfícies que mais, mesmo considerando as de roupa, que mais roupa vende. Portanto, e essa aposta foi conseguida através da Pipoca Mais Doce, através da Raquel Prates. Portanto, identificámos na altura 6 influenciadoras que tinham mais seguidores, trabalham com diferentes agências, portanto não estamos presos a nenhuma agência, vamos de facto à procura de quem faz sentido naquele momento. Atualmente, um eixo muito importante da nossa estratégia é, de facto, as jovens famílias, e aqui temos parcerias com mommy bloggers, como a Catarina Beato dos Dias de uma Princesa, a Rita Ferro Alvinso com a sua mãe, e aqui procuramos, de facto, quem faça sentido e quem, isto é muito importante, também transmite e vive os valores que nós queremos para a nossa marca. Muito bem. Rui, no caso da Navigator, este tipo de figuras faz sentido? Eu começava só por fazer um agradecimento por estar aqui, e obviamente à Carla e à Mesa e Publicidade, e é sempre uma oportunidade de ver colegas, tipicamente todos nós que estamos nesta sala andamos sempre a correr de um lado para o outro, e portanto estar aqui uma manhã com um conjunto de colegas e amigos é particularmente interessante.
de dizer que às vezes há influenciadores que não são tão óbvios. Por exemplo, a Maria é claramente um influenciador para mim, porque eu sigo as contas da Maria e cada vez que eu não tenho vontade de ir treinar ou ir ao ginásio, eu vou às contas dela e, portanto, ganho uma motivação. Isso acontece com várias pessoas. Ganho uma motivação adicional, penso, a Maria Saldanha vai, eu também tenho que ir. Portanto, é claramente, às vezes os influenciadores não são tão óbvios, mas é. Eu talvez fizesse 2 ou 3 notas sobre a Navigator. A Navigator é uma empresa um pouco diferente de um conjunto de outras empresas. Porquê? Primeiro porque em Portugal vende 4%. Nós vendemos em 130 países, mas em Portugal só vendemos 4%, mas apesar de tudo temos toda a capacidade instalada de produção em Portugal. Okay? Temos 4 fábricas em Portugal e é dessas 4 fábricas que os produtos viajam para 130 países. Num mercado que é muito competitivo, altissimamente competitivo, o que significa que nós, tirando uma resma de papel daqui e vendendo da China ou nos Estados Unidos, temos que ser adicionalmente muito mais competitivos do que essas empresas. Portanto, o que eu queria dizer é Portugal é importante para nós porque o nosso acionista é português, felizmente, porque ainda há empresas portuguesas com alguma dimensão com acionistas portugueses, mas do ponto de vista comercial, o mercado é muito pequeno, vale 4% na nossa faturação. E, portanto, temos uma comunicação para todo o mundo e uma comunicação para Portugal. Okay? Aqui o eixo não é tanto vender, é, sobretudo, trabalhar um conjunto de temas à volta da empresa e à volta da nossa indústria. Sendo que a nossa empresa, durante a sua história, até há, eu diria, poucos meses, foi uma empresa que não comunicava, por opção do acionista. O Sr. Pedro Queiroz Pereira considerava que, quando uma empresa faz tudo bem e os seus colaboradores fazem as coisas bem feitas, não precisam de comunicar. E isto era verbalizado por ele e ele acreditava claramente nisto. O que significa que há um conjunto de temas que merecem esclarecimento e se a empresa não comunicar tem maior dificuldade. Nós não tínhamos uma presença em mídia, em social media, enfim, naquilo que são todas as ferramentas, não fazíamos ativações, não fazemos qualquer tipo de presença. Esta é a primeira vez que o diretor de comunicação e marca da empresa, seja eu ou seja alguém do passado, está presente numa conferência. O CEO deu a primeira entrevista há 2 semanas atrás, e a empresa tem mais de 60 anos de história. Portanto, estão a ver que há uma mudança muito grande na comunicação. Dito isto e respondendo à tua questão, um dos temas que a empresa tinha era, quando nós começarmos a comunicar, e primeiro foi preciso acreditarem que era preciso comunicar, nomeadamente a Comissão Executiva e o Conselho de Administração, o que é que vai acontecer? Qual vai ser a reação das pessoas? É normal, não é? Nós nunca fomos a uma praia. A primeira vez que vamos, pensamos, queremos alguma ansiedade, não é? Portanto, é normal. A reação foi muito positiva e surpreendeu-nos muito pela positiva. Nós temos um conjunto de projetos na TV 24, com o Expresso, com o Grupo Empresa, enfim, com um conjunto de outros meios, que são relativamente recentes, mas talvez aquele que mais nos marcou, porque era aquele onde nós achávamos que tínhamos mais risco, foi um prémio que lançámos, o maior prémio de papel do mundo, cá em Portugal com o Expresso, mas é um prémio internacional, que é o Navigator Art on Paper, que foi lançado aqui em Portugal com o Expresso, com o Grupo Empresa e nomeadamente com o Expresso. E aquilo que é a comunidade de artistas, que nós pensámos, a comunidade de artistas está relativamente longe da Navigator. De repente, do ponto de vista internacional, percebemos que, na verdade, nós já trabalhamos muito com artistas e nem pensávamos nisso, porque eles utilizam muito papel, ou utilizam muito pasta, ou utilizam aplicações de pasta e papel, instalações e um conjunto de outros temas, que muitas vezes nós damos, mas que não tínhamos isso identificado. E, portanto, hoje há uma exposição em Nova Iorque de instalações de pasta, que é pasta nossa e que nós fornecemos, mas que não tirávamos partido nenhum em termos de visibilidade, ou em Singapura uma de papel, que é um dos artistas que se candidatou ao prémio, e de repente começou a existir um conjunto de personas, e mais do que personas, um conjunto de comunidades, que nós de repente, de uma forma natural, elas apareceram e que nós simplesmente lhes damos voz. Nós somos uma empresa que não vamos passar de um low profile para um hard selling. Não é essa a cultura da empresa. E eu acredito que não é a melhor caminho. Mas, por exemplo, do ponto de vista da comunicação, não é? Lançaram agora uma plataforma, o MyPlanet, não é? que está, por exemplo, está presente na TVI, o que, portanto, para quem está de fora, fica com a ideia que há realmente uma mudança bastante grande e que estão a investir muito mais. Certo. Podes dar-nos uma ideia de como é que passou o orçamento de comunicação dessa fase de não comunicarem para agora? Não, mas eu posso responder à questão. Obviamente ninguém divulga orçamentos, mas para dizer o seguinte, claro que claramente houve um aumento grande de investimento e, sobretudo, houve uma mudança clara da estratégia, da forma como nós nos posicionamos. E sempre nesta lógica que é
nós não estamos a vender produto, nunca estamos a vender produto, não é essa a nossa lógica, e sobretudo trazer pessoas para temas que lhes interessam a elas e que nos interessam a nós. Quando nós lançámos o Prémio Internacionalmente de Arte, nós não queremos vender mais uma resma de papel que o Navigator Art on Paper. Não é esse o objetivo daquele prémio. O My Planet também não é esse o objetivo. É, sobretudo, promover ações de vida sustentável, e cada uma daquelas pessoas que estão ali são pessoas que têm a sua vida, que não há ali ninguém que seja ator, são pessoas que todos nós conhecemos, umas mais conhecidas, outras menos conhecidas, mas são pessoas que querem partilhar com a comunidade o que é que lhes aconteceu e porque é que a vida sustentável é tão importante. Portanto, nós mudámos muito a forma de comunicar, achamos claramente que devemos estar muito mais presentes e o retorno foi muito positivo, claramente. Okay, muito bem. José, estamos aqui a falar de influenciadores, por exemplo, neste caso do My Planet de branded content, que são grandes tendências, não é, na área da comunicação. São áreas que, por exemplo, no cotidiano da agência estão muito presentes, ou acabam por ser outro tipo de agências a trabalhar? Eu antes de responder à pergunta, ia só referenciar uma coisa relativamente ao Nuno Marco e à utilização que vocês poderiam não utilizar porque ele era info-excluído. Ele, de facto, não é muito info-excluído porque ele vive muito também das redes sociais. E se calhar até seria interessante transformá-lo e serem vocês a transformá-lo numa pessoa altamente evoluída nesse sentido. Por exemplo, o Nuno Marco tirou a carta há 3 anos. E é um tipo desajeitado, portanto, até para montar IKEA ou IKEA. E, portanto, isso também pode ser tirar partido de vantagem e transformar a tal persona, a tal personalidade numa... Enfim, essa campanha ter mais impacto por causa disso. Na nossa agência nós temos uma área muito reduzida relativamente com influencers. Hoje, se calhar, trabalhamos mais com influencers, que é um nicho muito específico, que são empreendedores, portanto, empresários de sucesso, e temos alguns projetos com alguns deles. E, portanto, são líderes, são pessoas que influenciam mais na área da economia, mais na área empresarial. Temos uma área de lifestyle onde fazemos algumas coisas com influencers. Eu encaro, sempre houve influencers, as marcas sempre recorreram a celebridades, nomeadamente pessoas populares da televisão, para fazerem campanhas televisivas de grande impacto, portanto, para poder haver uma associação entre uma determinada marca pessoal e a marca comercial. Hoje em dia, com as redes sociais, efetivamente isso ganhou uma grande amplitude, mas há uns dados curiosos. Por exemplo, eu tenho aqui, e até respondi, se calhar o Rodrigo tem mais, o Rodrigo coordenou este estudo, eu e o Rodrigo somos membros da direção da APECOM, portanto fizemos um estudo recente que vocês publicaram relativamente aos influenciadores, e houve um dado curioso que, apesar de se falar muito de influencers e das marcas estarem crescentemente a utilizar os influencers nas redes sociais, a maioria delas, 26%, não utiliza, não recorre aos influenciadores nas suas campanhas, e 37,7% muito raramente, o que significa que 50% das marcas ainda não utiliza, enfim, ainda não considera dentro dos seus orçamentos e nas campanhas a utilização destes influencers. Embora 1 em cada 4 empresas admita que o investimento possa vir a aumentar no futuro. Portanto, existe efetivamente esse mercado. Para terminar, eu acho que o influencer, qualquer um de nós é um influencer, cada um na sua área. Portanto, se eu vejo no teu Facebook e estás a fazer umas férias, creio que foste Peirão recentemente. A minha vida aqui exposta. Faz parte. Sim, leva-me a mim a pensar e a dizer assim, se calhar é uma viagem que me interessa. E, portanto, todos nós, naquilo que partilhamos no dia-a-dia, acabamos por influenciar os nossos pequenos ecossistemas. E desde os grandes influenciadores de massas, como a Cristina Ferreira e todas as outras celebridades, até aos pequenos micro-influenciadores, todos eles são importantes e devem, obviamente, ser considerados na estratégia de comunicação das marcas. Isso faz todo o sentido. Dentro de um raciocínio lógico que tenha a ver com a estratégia e com o ADN da marca.
Muito bem, Rodrigo. Eu também te quero ouvir sobre este tema, mas também pensando que às vezes até que ponto nós estaremos fechados na nossa bolha e se calhar para gerações mais novas esta figura dos influenciadores já são pessoas totalmente diferentes e que muitas vezes nós desconhecemos e que às vezes até o termo a prioridade que têm para as redes sociais é diferente da nossa, que já não estão no Facebook, que se calhar já só estão no Instagram. Como é que na agência acompanham todas estas tendências e mudanças? Nós, de facto, vivemos aqui um período de transição entre aquilo que é o impacto que as redes sociais e os influenciadores geram nas camadas mais jovens. Eu vejo para a minha filha, por exemplo, em que os youtubers têm, de facto, uma influência muito grande. Mas olho para os meus clientes e não vejo essa necessidade. Isto porque as direções de marketing, as direções de comunicação, ainda estão numa geração em que não veem esta necessidade tão premente. Na agência percebemos, de facto, e já percebemos isso há alguns anos, a nossa principal preocupação é a rentabilidade e, por isso, fomos desenhando um conjunto de soluções internas que nos permitem responder aos desafios que as marcas hoje têm. E a assessoria de imprensa vai, de facto, não perdendo peso absoluto, vai perdendo cada vez mais peso percentual naquilo que é o papel da agência. E as campanhas integradas, em que também os influenciadores entram, ganham, de facto, uma expressão cada vez maior. E em função das marcas, estamos a trabalhar marcas de consumo para públicos, para camadas etárias mais altas ou mais baixas, temos que ajustar essa estratégia àquilo que são as necessidades do consumidor. Percebemos, de facto, que esta questão dos influenciadores já vem muito atrás, até quando em eventos se utilizava muito a questão das presenças pagas, não era mais do que utilizar influenciadores para que apareça o CEO ao lado de figuras públicas na fotografia. Essa questão começou a ser um bocadinho, há bocado referiram isto, que de repente vemos a mesma figura pública em marcas concorrentes, na mesma revista, e isto leva a que as marcas fiquem um bocadinho receosas, se vale de facto a pena o investimento, e se não é melhor trabalhar a relação afetiva e espontânea de um conjunto de influenciadores para as marcas. E o que nos pedem cada vez mais é isso, é identificarmos pessoas que já são consumidoras das marcas dos nossos clientes e fazer uma aproximação efetiva, real, que é muito mais duradoura, tem muito menos investimento e tem muito mais impacto. De facto, há muito mais trabalho e nem sempre se consegue, mas esse é de facto o caminho. E a partir daí desenvolver um conjunto de ações, eventos, conteúdos, vídeos, publicações em que possamos tirar partido disso. Não acreditamos que a solução passa apenas por patrocinar posts e conseguir com isso visibilidade, não é por aí. Francisco, isto acaba por ser uma área em que vem quase também redefinir o que é uma agência de comunicação, o que é uma consultora de comunicação. Sim, eu diria que sim. Bom dia a todos, obrigado ao Meios. No caso da nossa agência mudou radicalmente, portanto a Ella Knowlton ao longo, está em Portugal há 24 anos, faz 25 no próximo ano, e no último ano mudou radicalmente desse ponto de vista. Desde logo os clientes procuraram muito o nosso apoio, o nosso suporte, quer na produção de conteúdo através de vídeo, quer na gestão de influenciadores. Nós não trabalhamos em todas as áreas, quer a produção de conteúdo, quer a gestão de influenciadores, mas na área de consumo, os nossos clientes de consumo, é claramente uma das áreas onde se sente muito essa necessidade. Existe receita da nossa parte, existe vontade e, portanto, os clientes pedem-nos esse suporte. Nós tomamos duas decisões estratégicas, creio eu. Uma foi nós temos uma Mami Blogger dentro da nossa agência, nossa consultora, trabalha connosco alguns dos nossos clientes porque sentimos necessidade de ter alguém que fale a linguagem de muitos destes influenciadores. E por outro lado, integramos, eu não sei se todos conhecem, calculo que sim, a revista Vice, é uma revista digital, muito focada em millennials, muito baseada em vídeo, que está, neste momento, trabalha dentro da Ella Knowlton, trabalha com total independência, tem, enfim, a sua independência na produção de conteúdo, mas permitiu-nos a nós desenvolver uma grande empatia, não só com o mundo que é hoje em dia o mundo dos millennials, daquilo que é o conteúdo produzido em vídeo, completamente digital, portanto 100% digital e muito video-based, e permitiu a todos os nossos consultores, de uma forma muito direta, quase live, perceber quais são as tendências, o que é que está a ser feito e por aí fora. E temos também uma área de produção de vídeo, sem grandes capacidades para fazer vídeos publicitários, mas que nos permite fazer tudo aquilo que os nossos clientes necessitam para uma boa gestão
da presença do digital. Isso transformou radicalmente aquilo que é a nossa oferta. Nós não deixámos de ter a gestão de influenciadores, os clássicos, na nossa área de Public Affairs, enfim, com um conjunto de clientes mais institucionais, com quem nós fazemos projetos enfim, de certa maneira, tomar posse daquilo que são as redes de pessoas que nós consideramos influentes para os assuntos em causa e tirar algum benefício daí mútuo, não é? Tanto aquilo que são os influenciadores que nós contactamos como os nossos próprios clientes. Na área de consumo, nós gerimos muito digital, mas com estas duas capacidades. Não só ter quem fala a linguagem de muitos destes influenciadores, também ter a capacidade de emissão de conteúdo, e a Vice ajudou-nos brutalmente nesse sentido. E terceiro e último, o vídeo, a capacidade de produção de vídeo. Muitas vezes são vídeos que se fazem, enfim, em 20 minutos, 30 minutos, mas que faz toda a diferença, um vídeo legendado. Certamente todos já viram aqueles vídeos do Observador, aquilo são francamente fáceis de fazer, aumenta muito a capacidade de leitura no digital e os nossos clientes reconhecem aquilo que é um trabalho hoje em dia que faz toda a diferença. Uma última nota, eu acho que nós estamos aqui muito a falar de influenciadores no digital. Olhando para nós aqui, eu tenho 39 anos, acho que sou da última geração que entrei na faculdade em 98, a última geração que entrou sem internet. Portanto, o mundo está a mudar à medida que nós estamos a crescer profissionalmente e isso é ao mesmo tempo um grande desafio, mas estamos muito também às apapadelas, não é? Ver qual é a próxima coisa que vai aparecer, qual é o próximo risco, como é que nós nos devemos comportar. E para terminar, eu acho que há duas coisas que o digital e os influenciadores são disso sinal, que mudaram radicalmente a comunicação. Uma é a tecnologia, e vai mudar cada vez mais. Isso está por trás de muito daquilo que nós estamos aqui a falar. E outra é a data, é a nossa capacidade de perceber quem é quem está onde, quem gosta, quem não gosta. Enfim, eu vi a fotografia que este estudo deu sobre a ideia das pessoas no digital, mas nós queremos muito mais, queremos saber o comportamento, queremos saber quanto tempo é que elas vão parar naquele post, se aquele post vai ou não converter, se a Insta Story vai converter ou não numa ligação ao site, se converte ou não em compra, quanto tempo é que vai ser a nossa ligação com o cliente. E, portanto, a data e a tecnologia, que eram dois instrumentos que estavam muito fora, por exemplo, na área das relações públicas, estão-se a tornar absolutamente centrais naquilo que é não só o nosso relacionamento com o cliente, a nossa faturação, a nossa capacidade de crescimento. E se antigamente as agências de mídia eram assim um departamento lá no meio das agências de criatividade, que eu acho que eram certamente o coração daquilo que era a comunicação, eu acho que todos nós nos arriscamos, e principalmente as relações públicas, a passar a ter na mídia que domina a tecnologia e a data, e nós passarmos a ser uns service providers de uma área da comunicação que se vai tornar absolutamente essencial para nós e é aquela que, por exemplo, no nosso caso, nos ajuda a chegar cada vez a budgets maiores e a conseguir alargar o nosso relacionamento com os nossos clientes. Uhum. Também queria ouvir do lado das marcas onde é que fica reservada a parte da assessoria de imprensa com esta crescente aposta no digital e também, por exemplo, nos conteúdos patrocinados, no brand content, que é cada vez mais frequente, se esta relação com os mídia para o lado das marcas começa a ser menos interessante? Não é menos interessante, e aliás acredito, e agora aqui até a Maria Antónia mais apenas do que assim a falar, de que um dos indicadores de uma evolução de uma sociedade está nos mídias que tem. Se uma sociedade não tiver mídia, vai sucumbir de facto a regimes e a políticas que não são aquelas que se pretendem nas economias modernas. Portanto, acredito que os mídias não devem ser desvalorizados. Agora, seria tonto se as marcas não evoluírem com o mercado dos mídias. Os mídias mudaram imenso também. Se mudaram, as marcas não podem continuar a fazer o mesmo trabalho tradicional. Eu recordo-me, quando entrei no mundo da comunicação, que de facto é há muito tempo, nós ainda mandávamos comunicados com slides e faxes e aquelas coisas. E dependíamos, de facto, muito do envio do comunicado tradicional e depois do ligar ao jornalista e de fundo, mostrar-lhe que era muito interessante ele publicar aquela notícia. E também sabíamos que aquela notícia, de facto, depois tinha uma expressão na publicação, que o leitor iria repercutir isso no seu comportamento, no consumo daquele produto ou no consumo daquela marca, enfim. Também sabemos que isso hoje em dia já não é assim, ou porque se lê menos mídia, ou porque o consumidor também está mais sofisticado. Também muitas vezes ele lê uma notícia sobre um determinado produto ou serviço e ele sabe que aquela notícia não foi comprada, obviamente, mas está escrita para o incentivar a alguma coisa. E, portanto, ele se calhar põe no mesmo patamar a comunicação que ele considera informal da formal. A formal vamos lhe chamar dos mídias e a informal.
aquela situação, como estávamos a referir, de eu fui àquele restaurante e o meu amigo recomendou-me, e se calhar eu até já tinha lido sobre aquele restaurante, mas não me tinha impulsionado a ir, mas de repente o meu amigo recomendou-me a ir e eu vou. Ou o tal influenciador. Eu acho que, no fundo, as marcas têm que evoluir com isso, têm que evoluir com o mercado dos mídias e evoluir com como é que o leitor e o público em geral hoje olha para os mídias. É um bocadinho assustador nós hoje olharmos para uma geração muito jovem que até lê mídia, mas lê a mídia gratuita e, portanto, no fundo, a mídia que lhes é apresentada. Não sei se sabe, provavelmente não sabe qualificá-la, diferenciá-la entre factual ou não factual, e não sei se isso, de facto, para além do risco, nos traz desafios diferentes, traz, obviamente. Razão pela qual, por exemplo, acho que o branded content, acho que devia ser um tema que devíamos desmistificar, não devíamos, no fundo, fazer disto um bicho-papão também sobre, uma marca a aparecer numa novela, isso é gravíssimo porque está a forçar o seu consumo através da novela e as pessoas gostam da novela. Não, mas por que não? Se as pessoas veem a novela, por que não introduzir a marca de uma forma natural nessa novela? Ou quem diz numa novela diz, e agora passando para o branded content do mídia, porque é que um meio de comunicação social, legitimamente e de uma forma transparente e honesta, não há de ter artigos que são redigidos pela redação com o intuito de atualidade e no fundo, fazer uma informação factual, versus uma parte do mídia que está dedicada a conteúdo que foi patrocinado pela marca, que é assumido que é patrocinado pela marca, e não estou a falar da tradicional public-reportagem que vinha no canto superior direito, a dizer que era public-reportagem, uma coisa muito mal feita e até um bocadinho quase que até desvalorizava a marca, mas uma coisa muito bem feita. Conteúdos como, por exemplo, a Navigator agora estava a referir que faz parcerias com o Expresso, uma série de outras marcas fazem parcerias com uma série de outros grupos, com conteúdo super interessante, muito inclusivamente até revelador das marcas e do que é que as marcas fazem. Programas, por exemplo, são feitos com os fornecedores de matérias-primas que depois as pessoas compram no supermercado. Por que não? Que coisa tão interessante. Portanto, porque é que não se fala abertamente desse tipo de oportunidades que as marcas hoje devem aproveitar? Felizmente os meios também estão a evoluir e, portanto, sabem-nas trabalhar de outra forma, que é ótimo, porque hoje em dia já podemos contactar desde um meio de economia a outros meios e fazer um conteúdo super profissional, muito bem feito, muito interessante, mas que apesar do leitor saber que está a ser patrocinado pela marca, na verdade está a dar um conteúdo factual e portanto, relevante, e as marcas, de facto, têm que começar a perceber que há outros caminhos para além do caminho tradicional do vulgar comunicado ou da vulgar conferência de imprensa, cuja matéria tem interesse por si e, portanto, vai ser relatada por um jornalista, e ter essas outras oportunidades. Acho que não há problema nenhum. O que eu acho que o problema é não se falar sobre as coisas e parecer que as coisas são tabu e elas vão existir, mas como se fosse um problema da marca assumir que as faz. Acho que não há problema nenhum e, mais uma vez, se for feito em transparência, com factualidade, tanto com rigor, e não estivermos a querer enganar o consumidor, porque isso é que eu acho que não é legítimo, acho que todos ganham. Ganha a marca, ganha o consumidor, porque vai ficar a conhecer uma nova faceta que se calhar de outra forma não conheceria da marca. Vanessa, do lado do Lidl também é esta percepção? Sim, absolutamente. Nós temos um mix de comunicação que ajustamos em função daquilo que são os nossos objetivos. Portanto, para nós faz todo o sentido utilizar a área de relações públicas mais tradicional, como faz sentido utilizar branded content, como faz sentido utilizarmos os influenciadores, como criamos eventos, ou seja, a comunicação não é só uma coisa, é um conjunto de abordagens que no final do dia vão levar a um resultado. Como lá chegamos, desde que sejamos transparentes, e aqui eu concordo em absoluto com a Maria Antónia, a transparência é crítica e as pessoas não podem sentir que estão a ser utilizadas e que estamos a querer enganá-las. Por isso, desde que haja de facto essa transparência, nós no Lidl temos há 5 anos para cá, eu percebo as dores iniciais do Rodrigo, porque na altura, quando eu entrei no Lidl também não era uma empresa que comunicava, mas de facto conseguiu-se demonstrar que, utilizando em diferentes proporções, não é? Isto é um bolo, não é? Metemos os diferentes ingredientes e, em função daquilo que queremos, ou doseamos um pouco mais com influenciadores, ou é um bocadinho mais através de uma área tradicional de relações públicas, mas eu acho que
um tema que se estava aqui a falar, que eu acho que é muito importante, é necessitamos também de garantir a saúde dos mídias e da comunicação social. Porque acabam por ser guardiões da verdade, eu sei que é um tema que se vai falar no segundo painel, mas isso para as marcas também é muito importante. Portanto, eu quero muito a comunicação social saudável, portanto, e temos que ter essa consciência e também esse sentimento de responsabilidade, que tem um papel muitíssimo importante na sociedade e por nós, da nossa parte no Lidl, vamos procurar contribuir para que isso continue assim. Muito bem, Rui. E quem também já esteve do lado, não é, do jornalismo e agora está do lado da comunicação, parece-te que o papel dos jornalistas e a importância dos jornalistas para as empresas está a diminuir? E quando se pensa em comunicação, que entretanto há outras ferramentas e outras estratégias? Eu talvez desse 4 notas rápidas sobre o tema. Primeiro é que, até começando uma provocação, é o que acabaste de dizer, para mim não existe jornalismo e comunicação, existe comunicação. Peguem num ser humano e coloquem-no durante uma semana sem falar com ninguém. Quando digo falar com ninguém, é interagir com ninguém, não tem redes sociais, não pode falar com ninguém, não pode interagir, pode estar na sua casa, tranquilo, não é? Não está preso num quarto sem janelas. É extraordinariamente difícil para nós seres humanos, enfim, haverá algumas pessoas que fazem parte da exceção, mas para a maior parte de nós é extraordinariamente difícil não interagir com outros seres humanos. Nós precisamos de interagir com outros seres humanos. E mesmo que não podemos não dizer nada, mas comunicamos imenso. Com o corpo, com muita coisa, comunicamos imenso. E por isso para nós é extraordinariamente difícil pensar em não comunicar. Não é possível um ser humano não comunicar, normal. A normal não existe, é uma distribuição, mas nós percebemos, enfim, penso que percebem o que é que eu quero dizer. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu não concebo uma sociedade sem saúde, sem educação, sem justiça, sem jornalismo. Não consigo conceber. Para mim, no mesmo modelo de pensar uma sociedade, não consigo perceber uma sociedade anárquica. Não, acho que não vai funcionar. Sem saúde, sem segurança, em que toda a gente pode matar alguém e não lhe acontece nada, não consigo conceber. Como não consigo conceber a ausência de jornalismo. E acho que isso não vai acontecer. Eu acho que, apesar de tudo, quando nós começamos a falar do tema, o tema é menos grave do que antes. Eu explico o que quero dizer. Eu, em 98, com um conjunto de amigos jornalistas, montámos uma empresa, a Agência Financeira, em 1998. E, na altura, uma das coisas que nos preocupava imenso é que não havia modelo de negócio. Era um meio digital e não havia publicidade nem subscrições. E nós pensávamos, como é que a gente vai pagar os ordenados? E os nossos acionistas diziam, não se preocupem com isso, que a internet é assim. Mas, de facto, não há nada diferente de tudo aquilo que nós fizemos. Não há nada diferente de tudo o que nós fizemos. Agora nós inventámos uma coisa que é radicalmente diferente. Pode ser no contacto, na forma de interagir, mas a sua essência, o modelo tem que ser sempre o mesmo. E, de facto, nós vivemos preocupados durante muitos anos, passámos fases boas e fases más e terminámos com uma fase boa, mas a questão é, hoje já estamos a falar disto. E estamos a falar, não é só aqui em Portugal. Eu como estou numa empresa que está em 130 países, passo muito do meu tempo noutros países. E a conversa é exatamente a mesma. É exatamente todos os jornalistas na Alemanha, nos Estados Unidos, em França, em Espanha, em Moçambique, falam do mesmo. A questão é que, apesar de tudo, nós hoje já estamos a falar do tema. E começamos a pensar que temos que encontrar modelos de negócio. Portanto, o jornalismo tem uma função absolutamente determinante numa sociedade, como pilar dessa mesma sociedade. E isso não vai mudar. Okay? Eu acho que às vezes eu sou claramente um otimista, mas acho que um otimista relativamente ponderado. Nós pensámos, esta sociedade pensou muitas vezes quando o cinema apareceu que o teatro ia acabar. E depois muita gente que estava no cinema pensou que o cinema ia acabar quando apareceu a televisão. Ora, o que nós estamos aqui a ver é que nós consumimos teatro, cinema, televisão, Netflix, iPad, telemóvel, papel, isto e aquilo e aquilo outro. Nós hoje consumimos muita coisa, muita comunicação, muita informação. E, portanto, o jornalismo tem um papel absolutamente próprio, como terá a saúde, a educação ou a justiça. Tem um tema que é diferente dessa importância, que tem que ver com o seu modelo de negócio e a sua sustentabilidade financeira, que vai ter de encontrar. E nós não podemos... Alguém pagou esta água para estar aqui.
ou através de publicidade, ou através de ter comprado a garrafa. Quer dizer, eu quando vou ao Lidl, que é mesmo ao lado da minha casa, que eu adoro, tem aquela aplicação do telemóvel, a Vanessa pagou-me para eu dizer isto, tem uma aplicação de telemóvel, portanto a gente compra tudo, chega ao fim, passa na caixa, mete o multibanco, vai-se embora, ninguém nos diz nada e é rapidíssimo. Portanto, não te esqueças depois de mandar para a minha conta. Não, mas é fantástico. Mas isto para dizer, eu quando saio do Lidl, eu tenho que pagar as compras. Ora, não faz sentido eu entrar no Meios e Publicidade, no Público, no Wall Street Journal, ver e ir-me embora. Repara, não faz sentido. Isto é algo que se tem que encontrar um modelo de negócio. Portanto, aqui não está a importância da notícia. O meu filho tem 20 anos e é tão mais informado do que eu. Não paga rigorosamente nada, como disse a Maria. Rui, mas podemos estar aqui a falar de um cenário em que, se calhar, há uns anos as marcas investiam muito mais nos mídias do que atualmente, não é? Nós é o contrário, não é? Investimos hoje muito mais do que alguma vez investimos. Mas eu acho que não há esse o tema. O que há é um portfólio mais alargado e, obviamente, nós hoje temos um conjunto. Acontece na comunicação como acontece no supermercado. Eu, a primeira vez que fui a um supermercado, portanto, o Francisco ainda se lembra do início da internet, mas eu ainda me lembro do tempo dos primeiros do Jumbo ou do Pão de Açúcar em Portugal, aqui em Alcântara, não é? E quando nós entrávamos num supermercado na altura, era uma coisa absolutamente gigantesca, não é? Mas hoje, quando olhamos aquilo, vá-se a qualquer supermercado ao pé de casa, dá vontade de rir, não é? A primeira vez que eu entrei no Centro Comercial Amoreiras, aquele deslumbramento de não sei quantas lojas, nós hoje temos N centros comerciais maiores. Portanto, o portfólio é maior. Aqui o que os mídias têm que fazer é dividir, obviamente, com mais gente, mas não me parece que haja qualquer tema relativamente à sustentabilidade dos mídias. E termino. O facto de hoje se falar muito mais sobre o tema parece-me que é muito mais saudável do que há 10 anos atrás, ou há 20 anos atrás, em 1998, quando era visível que as coisas iam correr mal, mas as pessoas diziam, depois alguém há de arranjar uma solução. Claro que não arranjou solução nenhuma, porque não se discutiu o problema na altura. Portanto, eu acho que daqui a 20 anos vai haver um conjunto de órgãos de comunicação social que vão ser financeiramente sustentáveis e se vai encontrar um modelo para pagar aquilo que acontece na internet, porque obviamente a internet não é um sítio diferente de tudo o resto da vida. É digital, mas não é irreal. E do lado das agências, partilham deste, quer dizer, eu acho que posso dizer otimismo, e no sentido até de que a assessoria de imprensa continua a ser bastante válida, de que, por exemplo, o branded content e os conteúdos patrocinados não estão a tirar algum espaço a trabalhos que podiam ser jornalísticos? Não. E deixa-me dizer-te o seguinte, recordaste que há 12 anos atrás, e a Carla provavelmente também, quando eu fiz uma pausa enquanto consultor de comunicação e decidi lançar negócios digitais em Portugal e trouxe uma série de plataformas. Uma delas era uma plataforma líder na Europa de marketing de afiliação. Eu não sei se toda a gente sabe o que é marketing de afiliação. É basicamente uma forma que as marcas têm de disponibilizar os seus produtos, a sua publicidade, junto de todo um largo conjunto de publishers, que não sendo grupos de referência de mídia, têm a sua pequena audiência. E, portanto, é o que se chama long tail na internet. E uma das sugestões que eu fiz na altura ao Meios e Publicidade, mas depois também fiz, obviamente, à vossa concorrência, era por que razão é que o Meios e Publicidade não haveria de ter no seu site uma loja de livros sobre marketing e publicidade. Faz algum sentido, porque a vossa audiência está tem uma afinidade muito grande a essa área. E o caso que eu na altura me lembro de vos ter dado, e depois até falei com a vossa administração, porque me interessava a mim ter um conjunto de publishers de referência para poder que as marcas que eu estava a trazer para dentro da plataforma pudessem gerar e converter em vendas. Era um caso de uma blogger espanhola, que era uma celebridade, que tinha um blog de culinária e era a maior vendedora de livros da FNAC em Espanha. Obviamente livros de culinária, os livros dos Olivers da vida. E este modelo que a Maria Antónia estava a referir, que existe um bocadinho o preconceito dos mídias quando estão, os mídias do lifestyle, quando recomendam que este casaco é muito giro, que o consumidor não possa clicar e comprar na loja da Mango ou da Zara ou do que for. Porque se efetivamente existe um critério editorial, porque aquele casaco efetivamente é muito interessante para o meu público, porque é que se eu vou recomendar aquilo, porque eu não posso ganhar dinheiro com isso? E isto entra no modelo de sustentabilidade de negócio dos mídias. Isto foi há mais de uma década atrás. Depois outra nota. Para mim o PR, as relações públicas, é quando alguém tem capacidade, alguém partilha junto de uma audiência uma determinada mensagem,
o suficientemente eficaz para ou mudar a percepção ou aumentar a percepção junto dessa audiência. E isto implica, obviamente, no momento mais anterior, que quem fazia essa partilha era o jornalista. Portanto, nós, as agências consultoras de comunicação, o nosso objetivo era convencer os jornalistas a partilhar com a sua audiência uma determinada história, uma determinada mensagem de um determinado produto, de uma pessoa, de uma marca, de uma organização, o que for. Hoje, com as redes sociais, essa importância perdeu-se do ponto de vista de impacto, porque todos nós podemos partilhar e influenciar dessa forma. Agora, a verdade é esta, e o que o Rui disse está dito, quer dizer, não há nenhuma sociedade que viva sem o jornalismo, e nós, consultores, por acaso nós os três, já fomos jornalistas. E, portanto, quando nós, acho eu, no nosso dia-a-dia, trabalhamos, podem achar que não, mas nós temos a nossa costela de Rodrigo, jornalista. como é que vês esta questão? Continua saudável a relação com os jornalistas? Eu acho que estão aqui alguns jornalistas da sala que devem estar a ficar nervosos com esta conversa. Porque nós falamos aqui em várias coisas e, portanto, separando um bocadinho os temas. Entre a importância que a comunicação social ainda tem hoje, face à diversidade de plataformas que existem e a outras formas que existem de dar visibilidade à comunicação. Eu acho que há uma grande diferença entre visibilidade e reputação. E nós podemos ter muita visibilidade, mas reputação continuamos a conquistá-la através dos mídias, e os mídias têm, de facto, um papel fundamental. E quanto mais isentos forem, quanto menos vendas online, e peço desculpa porque não concordo com essa questão, porque acho que haveria sempre um conflito de interesses entre um órgão de comunicação social que está a promover uma peça e que está a vendê-la a seguir. Quanto mais isento for o meio, mais saudável é a comunicação social. E nesse aspecto até nem concordo tão pouco com os conteúdos patrocinados, por exemplo. É uma forma encapotada de estarmos a baralhar a mente do consumidor. Estão, mas posso não concordar, e não concordo. Sim, acho, por exemplo, muito mais saudável este modelo que o Meios e Publicidade está a seguir, em que assume claramente que tem um conjunto de eventos, que tem um conjunto de prémios, e imagino que isto tem, patrocinadores, imagino que isto tem um reflexo muito positivo nas vendas, nos números do Meios e Publicidade e do Grupo Work Media, sem condicionar o conteúdo que os jornalistas, quando estão na redação, estão a escrever. E, portanto, se nós, na agência, estamos a querer baralhar a mente dos leitores, patrocinando artigos, há um conjunto de programas de televisão hoje, na SIC Notícias e em outros canais, nas áreas de marketing, que sabemos que são conteúdos pagos e que não estão efetivamente assinalados. E, portanto, tudo isto estamos todos a contribuir para descredibilizar os mídias e, portanto, as fronteiras têm que ser muito claras. E a partir do momento que há 15 anos decidi deixar o jornalismo e fundar uma agência de comunicação, estou muito mais consciente agora das manobras que se fazem para conseguir que os conteúdos passem de forma nem sempre muito clara. E por isso acho que a área da assessoria de imprensa continua a ter um espaço muito importante na reputação das marcas, um trabalho que deve ser muito rigoroso, muito distante dos departamentos comerciais, muito distante dos departamentos de marketing dos mídias, e tudo o resto abriu-nos um leque de oportunidades novas plataformas, revistas corporativas, canais de televisão, canais de YouTube, que devem ser também muito identificados, que não são conteúdos editoriais. E, portanto, quanto mais separadas forem estas áreas, melhor para todos. Muito bem. Francisco? Eu estou aqui um pouco entre os dois. Eu acho que... Não, estou bem. Eu acho que as coisas têm que ficar absolutamente claras, não é? Como antigamente a opinião estava claramente assinalada e o que era uma notícia claramente distinguida daquilo que era uma opinião, e quem fazia uma notícia normalmente não fazia opinião, enfim, havia exceções. Cada coisa é uma coisa e elas bem explicadas e separadas, eu acho que só abonam para o consumidor final, não é? Para quem decide comprar um jornal, gastar €1,5, enfim, todos nós achamos que custa muito comprar o jornal, não custa, nós gastamos €1,5 em muito mais coisas, não é? O consumidor hoje está muito mais informado, eu não tenho a mínima dúvida, não sei se está melhor informado, portanto tem muito mais acesso a um conjunto de informação, que dá muitas das vezes como boa, como positiva, mas nem sempre tem a informação certa. E enquanto nós não conseguirmos, e os meios de comunicação social, eu fui jornalista, normalmente dizia-se, enfim, quando eu comecei no Independente, e na altura dizia-se que basicamente um jornalista era um jornalista para a vida, tal como um comunista e um anão. Foi a primeira coisa que me explicaram quando eu entrei numa redação. São 3 coisas que ficavam para a vida. Portanto, eu acho que eu nunca vou deixar de ser jornalista, vocês desculpem. Eu estou a trabalhar em comunicação há 15 dias, há 4 anos, e fui jornalista durante 11,
e acho que parte de mim continua a ser jornalista e acho que vou ser a vida toda. Dito isto, eu acho que é absolutamente essencial que os meios de comunicação social consigam credibilizar aquilo que é um modelo de negócio, conseguir viabilizá-lo. A Água escolhe sempre os seus caminhos, o crescimento do branded content tornou-se absolutamente necessário para as marcas, também por aquilo que é a incapacidade dos meios de dar resposta a uma grande vontade de exposição, de conteúdo. As marcas querem dizer coisas, querem mostrar, querem que todo o público perceba que elas são fantásticas e têm sempre the next big thing. E os meios não têm muitas das vezes capacidade para acompanhar isso. Portanto, a partir do momento em que está tudo claro, de que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, eu sou absolutamente, favorável a que assim seja. Em relação àquilo que era o PR clássico, eu há pouco não quero, fica a ideia que eu não considero absolutamente importante. Eu considero, acho que perdeu volume naquilo que é o volume de comunicação, a importância do PR clássico, mas um bom comunicado escrito num PDF enviado a um meio de comunicação social com um parágrafo continua muitas das vezes a ser a melhor maneira de comunicar. E a única. Não só a melhor, como a única. E não há cá influencer, nem paid media, nem branded content, nem plataformas que nos ajudem, não é? E, portanto, eu acho que naquilo que é o volume de comunicação, perdeu relevância. E perdeu relevância porque o mundo mudou. O consumidor hoje, só para terminar, aquela ideia que estava ali de nós, 80 e tal vezes, 85% daquilo que nós recebemos é através das redes sociais, ou vamos às redes sociais, dizem-me que 7 em cada 8 novidades que nós temos é através do telemóvel, não é? E, portanto, se nós mudarmos o nosso consumo, tem que nos chegar a informação e nós temos que a valorizar. Muito bem, antes de irmos para um intervalo de coffee break e só recuperando o tema da nossa conversa, e só mesmo numa frase, pedia aos seis, na vossa opinião, qual é que vai ser a grande tendência de comunicação para o próximo ano? Eu acho que vai ser nós próprios nos atualizarmos e nos modernizarmos. Mas também digo desde já, ainda bem que há estes desafios todos. Porque se continuássemos a fazer comunicação como há 20 anos, eu acho que ia ser super aborrecido. Honestamente, ainda bem que há tantos desafios e há tantas formas de fazer omeletes e há tantas formas de conjugar, porque é muito mais divertido e também nos desafia e também nos obriga a estarmos sempre a pensar à frente e acho que isso, de facto, torna aquilo que fazemos, e partindo do pressuposto que eu amo aquilo que faço, é ótimo trabalhar nesta área, ainda bem que existem tantos desafios. Vanessa, numa frase. Numa frase. Estava aqui à procura de uma palavra. Acho que a grande tendência passa por ser muito transparente, muito honesto, real. Eu acho que as marcas devem isso aos seus consumidores. Rui. Proximidade e pessoas. É importante nós voltarmos a trazer pessoas e aproximar pessoas e colocar pessoas a falar umas com as outras, porque temos muita tecnologia, muitos devices, mas somos pessoas. José. Para as marcas, mais ativismo, portanto, literalmente, e isso foi visível, tive essa experiência cá neste ano. Para as agências, provavelmente mais criatividade na origem. Sim, eu concordo que a criatividade é um ponto fundamental, mas não só a criatividade, mas a capacidade depois de executar e cada vez em disciplinas mais transversais à comunicação. Francisco. Eu tenho que me casar ali com o Rui, porque eu acho que a tecnologia vai ser um drive. Seríamos muito felizes. Já fomos. Durante uns anos. Mas eu acho que a tecnologia continua a ser um drive determinante e aquilo que nos traz, a data, a informação, precisamente para casar com as pessoas. Okay. Muito bem, então queria agradecer-vos e nós voltamos agora aqui dentro de 15 minutos a este palco. Temos um coffee break lá fora. Até já.